aqui também. Tá funcionando já? Ah, não tem nada ao vivo aqui, não. Ó, agora deu ao vivo agora. Aí, tamo ao vivo. Vivo. Agora tá ao vivo. Aqui, ó, mostrar aqui pra você aqui. Aê, muito bem. Tem um ping aí, hein, cara? Ao vivo, hein? Beleza. Ao vivo? A gente pode ficar no Discord mesmo, né? A gente é aqui, tranquilo. Aí, ó, bora começar. Bora, pessoal. Mais um episódio do ExpressaCast, número 19, ou 20. Mandei pro pessoal. Salve, galera. Salve, galera. Tamo ao vivo. Desculpa aí, ó, a gente teve um problema com o YouTube. A gente tentou conectar de todas as formas. Eu já tinha feito alguns testes aqui, tinha dado certo. Mas, infelizmente, hoje, por algum bug aí do YouTube, a gente não conseguiu. E a gente puxou a nossa live de hoje aí pela Twitch. Deixa eu apresentar essa aí, ó. Excelentíssimo aí. Galera, esse é o Léo. Ele é formado em tecnologia e processamento de dados, MBA em análise de sistemas, ADM, gerenciamento de negócios, e ele é mestrado em ADM com gestão de pessoas, sem contar com os inúmeros cursos e treinamentos dentro e fora do país. Então, é um cara que acumula muitos anos de experiência nessa jornada de trabalhando com serviços para empresas de médio e grande porte. Hoje um empresário internacional aí, ó. Fundador da New Care Unit e sócio de outras empresas. Conversando bastante com ele aí, antes da nossa reunião, deu para perceber, o cara é especialista em desenvolvimento pessoal, em coaching, em gestão de projetos, em mentoring, em hunting, em tecnologia e outros trabalhos de alta performance. O que me chamou muita atenção é uma frase dele, que é ele caracteriza bastante a missão de vida, né? Que é ajudar as pessoas a encontrar seu caminho e desenvolver seu potencial. Bem, com essa apresentação aí, ó, eu vou dar a palavra agora para o Alexandre, para ele complementar, falar um pouquinho, e aí a gente começa a nossa entrevista. Vai lá, Alexandre. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Rafa. Boa noite a todos aí, a galera que está assistindo ao vivo, que está assistindo em algum momento aí, né? As coisas acontecem por uma razão, né? Vamos lá, já fizemos um esquenta bacana. Obrigado aí pelo convite de estar participando aqui de um projeto tão bacana do ExpressaCast. Encantado aí conhecer o resto do time. E como você falou, né? A gente não sabe exatamente aí por onde a gente vai passar, mas a maturidade vai trazendo algumas experiências, né? E é bem importante uma forma de você ir se encontrando, vai aprendendo com os acertos e com os erros. E você já falou um pouco aí da minha carreira, eu vou contar um pouquinho aí da jornada, né? E eu talvez seja um exemplo, né? Começou de um jeito, não sabia o que queria, veio do interior, estudou o que deu para estudar, mas dali aprendeu, fez a carreira. Então teve alguns momentos de decisão aí. E aí eu estou agora numa nova fase aí nos últimos tempos, né? E trabalhando bem próximo aí do propósito, da missão, né? E esse dia eu fui num evento que falou do chamado, né? Já a primeira pergunta, assim, o trabalho que você faz, será que ele é o seu chamado? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho de tudo, né? Veio algumas perguntas por aí, e que Deus abençoe a todos aí grandemente e vão para a diversão. Espero poder contribuir aí. E novamente, obrigado pelo convite de participar de um projeto tão bacana aí. Os conteúdos bem interessantes, eu andei assistindo aí também. E estou adorando até agora aí. Obrigado mesmo aí. E vamos cumprir a missão, né? De alguma forma, deixar aí um legado na vida de alguém e que essas informações levem você a tomar novas decisões, novas escolhas. E como você disse aí, né? A gente conversando um pouquinho antes, a gente está num mundo de muita mudança e tal, e nem sempre aquela educação formal vai garantir o futuro, né? Então é um processo de eterno aprendizado. E eu espero contribuir um pouquinho aí durante o nosso bate-papo, algo que eu passei, algo que eu ensino, algo que eu transmito,
que é ajudar as pessoas a se encontrarem, né? E aquelas que se encontrarem, fazer o que tem que fazer, né? Que aí são 2 etapas, né? Então, estou preparado aí para o bate-papo, espero contribuir bastante aí, né? Uma frase famosa aí que eu contribuir com a tua fala aí, cara, que eu leio bastante, eu escuto bastante pessoas influentes, que é assim, né? O que cai na prova não cai na vida, né? Então, a gente tem que ir além do estudo, né? A gente tem que parar e refletir. Então, vamos lá, cara, galera, que vocês prepararam algumas perguntas interessantes aí, ó. Vamos começar com o Alexandre aí, ele contar um pouquinho mais da história dele. Vai lá. Opa. Vou iniciar aqui então. Havia uma pergunta aí? Sessão Não, o de pessoal tá perguntas. tímido. Eu preparei algumas perguntas aqui de cada tema, né? Já que a gente vai abordar carreira, empreendedorismo. Se você quiser, Rafa, não sei, falou para falar um pouquinho aí da jornada, né? E talvez pode até inspirar um pouco, né? Eu sou do interior de São Paulo, família aí de classe média, tenho 2 irmãos e cresci como muitos de nós aí numa cidade pequena, parece com a cidade que vocês estão aí, né? Que é Porto Ferreira. E aí tive uma infância bacana, né? E uma das reflexões que eu faço, né? Só que às vezes a gente vai pensar nisso depois de um tempo, né? Muito do que a gente vive aí na primeira, segunda infância fica pro resto da vida. E aí estudei escola pública, depois acabei indo com uma escola particular por causa da greve. Meu sonho era ser jogador de futebol. Quando chegou na época de faculdade aí, eu prestei 7 cursos diferentes. Passei em alguns, não pude sair de casa, filho mais velho, e aí acabei indo fazer tecnologia, né, como nem você falou. E, inclusive, ontem estive lá visitando a faculdade, né, um dos meus primeiros professores, o Bergoso. E lá eu aprendi um mundo de tecnologia, né? Alguns de vocês nem estavam nascidos ainda, e são desafios que a gente tem que enfrentar. Aí consegui avançar com a faculdade, comecei a trabalhar em horário, aproveitei algumas oportunidades, né? Laboratório, então não tinha internet, aquela coisa na época, né? Então você tinha que aprender do jeito que dava. E aí no último ano de faculdade eu fiz letras à noite, que eu queria aprender a falar inglês, mas não aprendi, tá? Do jeito fácil. Mas eu comecei já a ter alguns insights que eu gostei de outras coisas, né? Mas naquele momento a ficha não caiu. E aí na época, como muitos de nós, né? Talvez vocês vão se identificar. De um lado eu venho meu pai, funcionário público, né? Então o sonho dele é que eu fosse funcionário público, porque quem é pai sabe que é o melhor para o filho. E minha mãe na época, ela tem uma história bacana também, né? Ela foi estudar depois de uma certa idade, fez supletivo, fez faculdade, fez pós-graduação, e o sonho dela era que eu fosse médico. Ela é esteticista, né? Hoje já está. E as mulheres são mais sábias, geralmente, né? Porque, cirurgia plástica, eu queria que eu fosse cirurgião plástico dermatologista. E aí, resumindo muita conversa, até fiz cursinho para auditor fiscal e tal, e aí eu tomei a decisão de estudar e tentar a vida e comecei a buscar emprego em São Paulo. É um ponto importante, né? No último ano de faculdade, eu comecei a namorar a Elaine, né? Que é a minha atual esposa, né? Olha que interessante. E aí eu acabei indo para São Paulo, e aí eu comecei as pós-graduação, porque muito de nós, tá, Rafa, pessoal, acaba escutando muito, ainda hoje, tá? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então eu fui no embalo, né? Eu fui para São Paulo, trabalha e estuda. Ah, agora você tem que falar inglês. Então eu só trabalhava, estudava e falava, agora você tem que se atualizar em tecnologia. De 95 a 2000 eu fiz 3 pós-graduação, que são os MBAs. A título de formação, tá, Rafa, pessoal, eu estudei mais aí de 4.000 horas só em curso de tecnologia, porque no início dos anos 2000 eu fui dar uma palestra aqui na faculdade, aí o meu professor pediu para eu calcular, para mostrar para o pessoal que você estuda para toda a vida, né? Não é só fazer faculdade. E eu passei por algumas empresas que me ajudaram bastante a ter algumas experiências, como empresas ligadas à Microsoft. Trabalhei no grupo Ticket, né? Trabalhei na Accenture, prestando serviço para a Brahma quando comprou a escola, e eu nem bebi cerveja na época, não bebo até hoje.
Então você vai aprendendo, pecando um pouquinho, porque é uma outra forma de aprender. E eu estava aprendendo e não sabia. Inclusive tem uma história bem rápida, né? Eu estava na Accenture e estava um ambiente bem complexo na época. E aí eu tinha no banheiro, e a hora que eu estava voltando, tinha uma pessoa empacotando umas coisas, né? Ela tava, aí eu ofereci ajuda, mas era uma sala de diretor, eu não lembro o nome dela, acho que era ali. E ela estava de mudança para Nova York. E eu ofereci ajuda, ela viu que ela estava ali, ela falou assim, não, então leva essa caixa aqui. Aí levei até onde ela ia. Aí ela me deu um livro, 1996, adivinha o livro que ela me deu? Ela me deu um livro e falou assim, se você ler esse livro, até o capítulo 3, pelo menos, e colocar pelo menos metade em prática, sua vida nunca vai ser a mesma. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Olha que legal. Então assim, eu tô colocando uns temperos, né? Porque às vezes você tem que estar, quem procura acha, quem está se movimentando, né? E aí eu acabei indo para a CPM, trabalhei no Banco Bradesco, num projeto bem bacana lá, na época do Internet Bank, fiquei um tempo lá, e foi onde eu casei. E aí depois passei por uma outra consultoria, e sempre empreendendo, né? Que é o tema de hoje, empreendendo, buscando, dando consultoria, dando aula, era uma loucura, né? Em 99 eu casei, em 2000 eu estava planejando uma transição de carreira e eu já tinha minha empresa de tecnologia, né? O Paulo que está com a gente aí, que é jovem, né? Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de sites, né? E eu já trabalhei no primeiro projeto de equipes virtuais. É um projeto que não tem problema de falar aí, poucos participaram dele, mas que existe até hoje. A gente participou do portal do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Não era da Globo. E eu acompanhei o portal ser vendido, né? Foi bem especial esse projeto. E aí fiz a minha primeira fase, né? E aí eu estava me preparando para ir morar no Canadá. Minha esposa estava numa transição de carreira. Ela também é da área de TI, com pós-graduação. E aí eu fui fazer uma entrevista. Aceitei o convite para fazer um trabalho no Citibank de 6 meses e fiquei 16 anos. 8 anos no Brasil, trabalhei com tudo que você pode imaginar de pós-anos 2000, né? Eu tinha 4 anos de experiência com internet, né? Então era um bom perfil na época. E aí foi onde eu entrei no banco, depois virei funcionário, aí fui fazendo carreira, fiz um mestrado, aprendi muito, né? Porque você aprende muito com a cultura das empresas, negociação, resolução de conflito, né? E vocês que são do interior também, não acho que não tem problema falar isso aqui, né? Tem muito preconceito. Eu tinha uns apelidos, né? Nércio da Capitinga, olha o Assis, olha o Chico Bento, porque a gente vai falando meio... Eu era um estranho no meio daquilo tudo e eu fui trilhando o meu caminho. Naquele momento eu não sabia muito bem, porque a gente não sabe quais são os parâmetros, né? E às vezes a gente se limita, né? Isso eu acho que serve para todos nós. E vim de uma cidade pequena, uma faculdade pequena, e naquele momento eu estava no maior banco do mundo, né? Gerenciando lá uma área. E isso são grandes aprendizados. Mas eu sempre tive esse mindset de aprendizado, de network, de workshop, de aprendizado. E aí, para concluir a minha jornada, pelo menos a principal, né? 2001 nasceu o João Gabriel, né? Que é uma experiência aí fantástica, né? Meu filho foi primogênito. E aí, em 2003, mudei para Jundiaí por qualidade de vida, né? A gente estava falando um pouquinho de motivadores, né? Porque os seus objetivos podem mudar. A sua filosofia não, né? Mas você tem que ajustar a filosofia. Então lá, vocês que são mais jovens aí, a gente corre, né? Então ele vai, meu filho, fui para a qualidade de vida, fiquei viajando, né? Quem mora pega fretado e tal. E aí eu tomei uma outra decisão. Tinha uma situação de saúde na família, aqui no interior, e eu sempre quis voltar para o interior para continuar empreendendo, porque daí eu virei funcionário, mas eu sempre fiz algumas coisinhas. Aí eu tomei a decisão de criar a minha consultoria, junto com o primo meu, Ricardo, e criei a empresa para voltar para o interior. Aí fiquei 1 ano e pouco viajando, São Paulo, Maringá, que é 2h30 de Assis, e aí começou a história, que 31 de julho agora faz 15 anos. Aí eu me preparei para sair do banco, e aí acabei não conseguindo ser mandado embora. 2 dias antes recebi um convite por telefone, por isso que você tem que estar preparado, né? Vocês já ouviram falar de sorte? Existe sorte, né? Sorte, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Só que você tem que estar preparado, né? E aí um grande amigo meu, que eu tinha trabalhado junto, fez um convite para trabalhar na área internacional, que era a única coisa que eu não tinha feito. É onde eu acho que Deus põe a mão, né?
E aí eu estava 2 dias, pedi a conta, recebi um convite para fazer um trabalho na área internacional. Nem acreditei direito na época. São as pessoas que entram para mudar a nossa vida, né? E aí ele só me fez 2 perguntas, né? Onde você vai morar tem internet rápida e você tem um aeroporto para você viajar. Aí aceitei o desafio, meio que sem acreditar, e aí foram mais 8 anos na área internacional. Aí eu comecei com a América Latina, eu trabalhei na área de digital bank, né? Todo mundo hoje sabe do papel para o eletrônico, né? E é legal trabalhar com propósito, né? Assim, sustentabilidade, na prática, né? A gente tinha um indicador eu não lembro o nome lá, mas tinha lá quantas árvores a gente economizou só de economizar o papel. Aí América Latina, Argentina, México, depois foi para os Estados Unidos, passamos a galera aí pelo subprime lá, aí tive chance de ir para a Ásia, para Singapura, quase fui morar em algum desses países, e aí quando foi 2014 para 2015, eu acabei decidindo tomar as rédeas da minha vida novamente. Aí quando eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira, e aí em 2016 o banco foi vendido, né? Ainda tinha um remanescente dos desafios nos Estados Unidos, e aí eu, com a empresa reposicionada, virei empreendedor em tempo integral. Então agora faz 6 anos que eu estou nessa fase aí. Foi muito desafiador os primeiros anos, aí pós-Lava Jato, pós-impeachment. Aí eu tirei um período sabático aí, fui para Califórnia, fui fazer o curso do Tony Robbins, que eu queria fazer. Aí abri o Cowork, e eu sempre gostei, né, do collaboration process aí. E aí quando foi agora 2019 para 2020, entrou novos sócios na empresa, e aí a gente estava prestes a relançar a marca Worldwide, inclusive com cara nova, e aí veio um desafiozinho básico aí que a galera já esqueceu, né, o tal de coronavírus, e aí foi mais um período de aprendizado. E o ano passado, né, pós-coronavírus, né, porque tem gente que Alexandre, eu não esqueci do isolamento aqui. Eu não esqueci do corona não, tô em isolamento. Verdade. E aí, para concluir essa jornada, né, de forma mais produtiva possível, eu resolvi me voltar ainda mais para a família, continuar no propósito, que é o momento que eu estou vivendo agora. Inclusive hoje, 30 de junho, né, a gente está fazendo o balanço do meio do ano. E aí do ano passado para cá tem sido incrível. O cara que aquele dia me ligou, Maurício Lorenzetti, que eu tenho uma eterna gratidão aí. Hoje ele é meu sócio, fica lá nos Estados Unidos, a gente já está junto de novo aí há 2 anos, mudando a vida das pessoas. Então hoje eu sou sócio hoje chama New Care United, né, que é a holding, vamos pensar assim. Aí a parte de consultoria, né, que é a New Care United do Brasil, a base é no Brasil, daqui para o mundo. Né, tem 2 sócios aí que estão chegando a trabalhar comigo agora. E eu sou sócio uma das startups, né, que eu estava conversando com o Paulo antes aí, na área da educação, ajudar os jovens a escolher a carreira correta. Olha que legal. Ajudar você a ter um conselho quando precisar, que é o projeto Atlas, que é fantástico. Eu acabei de assumir a área comercial aí, internacional. Então, basicamente, esses são os projetos, né, que eu tô. Como está se realizando os negócios, né, tem uma outra startup que a gente rodou aqui no interior, que chama Orbis aí, que daqui a pouco vai dar muito o que falar e que também vai ajudar as pessoas. Então, estamos nesse momento. E hoje aqui é muito bacana, porque dentro da minha carreira solo de mentor de alta performance, né, eu tenho um projeto com a minha esposa na área de bem-estar e qualidade de vida. Um beijo para ela, né, se ela estiver assistindo, se não, faça ela assistir, né. A gente ajuda as pessoas a mudar os hábitos. Ela é especialista em hábitos saudáveis. Ela ajuda as pessoas a adquirir hábitos saudáveis. Então isso é muito legal. Ela ajudou mais de 10 mil pessoas nos últimos 20 anos aí. E eu trabalho com ela aí, né? É bem legal. Quem é casado tem que ter um projeto em comum. E aí eu gosto muito de esporte, né? Tem um projeto aí para o tênis e tal. E fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Aceitando o convite aí para palestra, workshop, né? O Rafa conhece um pouco aí dos projetos. E eu acho que a gente tem que ser o porta-voz aí das boas notícias. Então, de forma bem resumida, aí, não é a jornada, quanto mais velho, vai mais tempo, né? Mas eu acho que... E aí estou aberto às perguntas, questões. Foram muitas decisões, muitas escolhas. E colocar em prática aí mudança, carreira, empreendedorismo.
E a ideia é deixar um legado, né? No dia que eu não estiver mais aqui, que a gente vai ver a real medida do nosso sucesso, que nem sempre tem a ver com dinheiro, ok? Beleza. Fala, Fonseca, eu sei que tem uma pergunta engatilhada. Opa! Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Só não estou ouvindo, Alexandre. só, não sei se vocês estão ouvindo o Luiz. Me ouvindo aí? Desmutei agora. Ouvindo? Vocês estão ouvindo o Luiz? Não estou. Alô? Repete a pergunta para mim aí. Alô? No mudo. Acabei de desmutar. Lá. Para ouvir agora? Eu não estou ouvindo o Luiz, tá? Se puder repetir a pergunta aí para ele aí, ou traduzir, me ajuda. Você está no mudo, Rafa. Pô, não tá saindo aí, Luiz. Não tá mesmo. Ih, Para cara. ele escrever no chat, você traduz. Você que é o Porta-voz. Eu tô ouvindo. Vamos aí, vamos. Pode fazer a pergunta, faz a pergunta aí, faz aí. Dá para ouvir, Rafa? Tá, pode falar, pode falar. Ah, então beleza, vamos lá. A primeira pergunta é sobre carreira, né? Então, ele citou aí bastante projeto, né, que fez consolidar a vida dele. Muita coisa que envolve decisão, né? Vai complementando na jornada. Então, a primeira coisa, como que uma pessoa que está assistindo a gente aqui, até mesmo nós, como que a gente pode, assim, estruturar um plano de carreira visualizando meta de curto, médio e longo prazo, né, na prática? Beleza. Ô, Alexandre, como é que uma pessoa, que nem a gente aqui, ou alguém com tanto conhecimento, tá nessa área aí, como é que começa do zero e começa a estruturar a sua carreira para médio e longo Tá. Entendi aqui, eu vou dar essa questão assim, quem está começando, como estruturar a carreira, correto? Isso aí. Legal. Eu vou passar algumas coisas aqui que eu acho que, como a gente já passou por muita coisa, e uma das áreas que eu atuo, essa questão de mentoria de carreira, acho que o primeiro ponto é o desejo de planejar isso de verdade, entendeu? Porque só o fato de você fazer essa pergunta ou olhar para isso, né? Porque um dos grandes pontos, principalmente nós que vivemos no Brasil, a gente é meio que empurrado a tomar algumas decisões, correto? Então já é um grande ponto você olhar para isso. Inclusive tem um cara aí que me inspirou muito, o Jim Rohn, que ele falava assim, pô, você tem um projeto de vida, e o projeto de vida é para a vida. Lembrando que a carreira é um pedaço da nossa vida. Então, acho que essa primeira reflexão que eu posso deixar, é o começo de tudo, comece assim, o que eu quero, né? E principalmente o porquê eu quero fazer alguma coisa. Então, acho que esse é o seu primeiro ponto. E hoje, diferente de alguns anos atrás, hoje tem muita referência positiva para isso daí. Mas pense sempre em projeto de vida, tá, pessoal? E tem que lembrar que a vida tem várias áreas. A segunda coisa, aí dentro da carreira, só para dar aí um caminho das pedras, né? Pelo menos dentro do que ele falou, porque não adianta você sair fazendo sem saber direito onde você está e onde você quer chegar, tá? Então, o primeiro passo, depois que você está olhando para isso, pensando no projeto de vida que é maior, agora eu vou olhar para a minha carreira. O começo não tem muito segredo, pessoal. É você, assim, olhar quais as habilidades que você precisa ou as habilidades que você tem, por isso que é o autoconhecimento. Aí você tem que separar em dois. Olhar para você, para saber o que você gosta, o que você gosta de fazer, não fazer algo só pelo dinheiro. Porque às vezes às vezes você tem que experimentar algumas coisas, né? Então, quero abrir um negócio próprio na área de lanchonete, eu quero trabalhar com marketing digital, eu quero abrir
eu quero trabalhar como engenheiro, né? Então, assim, pensar um pouco, olhar os dois lados, o que você quer fazer e o que você tem condição de fazer naquele momento. Ah, você não vai ter todas as respostas, mas começa com alguma coisa, principalmente nessa faixa entre 18, 20, 25, 30 anos, é a área da experimentação. E para você começar por alguma coisa, muita gente não tem tanta clareza. Aí eu dou uma dica, tá, pessoal? Elimine aquilo que você não faz de jeito nenhum, aquilo que você não gosta. E tem uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás, antes das ferramentas tecnológicas, é uma dica também que é assim, ó, sabe aquelas coisas que você tem dificuldade de fazer, parece que o tempo não passa, aquilo ali tenta fugir daquilo, então você já tira uma parte, e aí tem um monte de coisa que você gosta de fazer, e aí dali você vai se achando. A hora que você definiu mais ou menos um caminho, no sentido assim, para que lado você vai, e aí você sim vai para o plano de ação, né, de curto, médio e longo prazo. Hoje os planos, gente, nesse mundo bunny, né, que é o mundo do jeito que tá, a evolução do mundo VUCA, essa loucura toda, é o foco de hoje, mas está tudo mudando, né? Então, cara, muita gente de diferentes gerações vivendo, tecnologia com muita distração, isso está causando um problema gravíssimo na área de saúde mental, etc. Os planos não tem que ser tão longos, tá, pessoal? Propósito de vida é para a vida, mas assim, hoje não se faz plano para muito tempo, né? Então, mas pelo menos você tem que ter um começo. Aí você vai estudar alguma coisa e colocar em prática. Um dos grandes segredos, diferente do que era do passado, não espera estar perfeito para começar. Então, a primeira fase do plano é aprender e testar dentro de alguma área. E você tem que definir alguns indicadores, né? Tempo, recurso, dinheiro, aí vai muito do seu momento, que seria a primeira etapa de curto prazo. E aí você vai ajustando, porque pode ser que você já não vai nem para a fase 2, você tem que parar ali, e aí você pode ir para um próximo passo. Nesse ponto, tá, pessoal, só para tentar amarrar isso daqui, e a gente pode, vamos falar disso, né? É você olhar para dentro de você e tentar se conhecer um pouco mais antes de sair atirando para todo lado, tá? Comece com o que você tem, depois você avança. Seguindo o plano de médio prazo, né? É aprender com o que você fez no curto prazo, aí tem que ver se você tem que pivotar ou não. Vai ter dois caminhos, ou três, né? Para ali que não dá para consertar, conserta o que não funcionou, ou só ajusta e cresce, entendeu? E sempre está desenvolvendo novas habilidades, principalmente como pessoa. Não ficar refém um pouco aí de ferramentas, de técnicas, né? E está sempre investindo em você. Então, tem que ter um plano básico, tem que estar ajustando. Um ponto final que eu gosto bastante, que é aquela teoria das estações, né? Que é um plano de 2 meses, você divide em 4, aí 3 meses, aí você divide em semanas. Isso é um plano de 12 semanas. Um ciclo de 3 meses é fantástico para você começar, ok? Eu acho que deu para ajudar um pouquinho assim, em linhas gerais, tá? E último ponto, hoje tem muita coisa disponível em muito lugar, só tome cuidado onde você busca informação, ok? Não acredite em tudo que você vê e desce um pouco a fundo, porque o que serve para o outro às vezes não serve para você. Esse é um dos grandes desafios, principalmente dessa geração mais jovem, né? Talvez não seja o caso da galera que está aqui, né? Motivado por... Vou dar um exemplo, né? Nos últimos 10 anos nunca se foi tanto atrás da faculdade de medicina. Nem todo mundo é pelo propósito, entendeu? Como tecnologia, né? Então, eu acho que são alguns insights, espero ter respondido aí o Luiz. Respondeu muito bem. Já comecei a gerar bastante sacadas aqui para colocar em prática. Alguém ouviu o que eu falei? Vai falando aí que eu Sim. Viu, Alexandre? Oi. Quais riscos que você teve que tomar para começar nessa área de empreendedorismo? Riscos? Isso. Porque com certeza, para quem quer empreender, tem que tomar certos riscos, né? Então, qual que foi os seus riscos que você teve que tomar para começar a empreender aí? Paulo, é uma pergunta bem relevante, cara. Eu vou responder ela fatiada em 2, porque assim, para explicar a questão do risco, né? A gente até estava falando um pouquinho. Quando você olha para você vai traçar alguns objetivos, algumas coisas, e assim, por exemplo, posso usar o seu exemplo?
Você está numa fase inicial, gente, porque você falou sobre isso, né? Você deve ter muita coisa aí, não vou contar o segredo, mas assim, você é o cara que está empreendendo, correto? Então hoje seu apetite por risco é maior. E conforme vai passando o tempo, às vezes seus motivadores mudam. Com certeza sempre vai ter um risco envolvido em qualquer decisão que você toma, tá? Então, aí é uma equação, tá? Então, no meu caso, por exemplo, os riscos que eu tomei durante a carreira. Então, largar tudo aqui, uma vida confortável, sair da casa dos meus pais e se meter a cara em São Paulo sem conhecer ninguém. E eu consegui uma entrevista de emprego pelo jornal que eu peguei na rodoviária, cara. Ninguém acreditou que eu ia largar tudo. Foi um risco grande. Eu já namorava, uma das pessoas que sempre acreditou em mim mais do que foi minha esposa. Nossa, você sabe aquele vida boa de interior, filho mais velho, comida da mãe. Inclusive, é muito saudável todo mundo ter essa experiência de sair do seu ambiente para você até aprender. Então, eu acho que esse foi um dos grandes riscos. Aí, dali, cara, aí depois, cara, como era um mercado muito empolvorosa, um dos riscos que era muito pertinente quando eu trabalhava, né? Pô, eu vou dar um exemplo que aconteceu no meu primeiro emprego, cara. Eu fui promovido em 10 meses, 5 vezes. E aí meu chefe falou assim, não, cara, ele chamava eu de Chico Bento, ou Takeshi, né? Dificilmente ele vai assistir daqui, mas eu tenho muito carinho por ele, né? Só que aqui que eu vi, cara, na época, aí foi outro risco que eu tomei. Eu podia continuar ganhando bem ali, e não se pagava mal. Mas, cara, tava mudando a tecnologia, como eu tava fazendo os cursos, lembra que eu falei que eu sempre estudei? Tava saindo para as linguagens visuais, cara, e eu tinha começado... E aí eu vi que o mercado tava indo, e ali talvez eu poderia demorar muito. Aí eu tomei um risco, eu fui ganhar metade do que eu ganhava para aprender uma nova tecnologia. Foi outro risco que eu tomei. Então teve naquele primeiro ciclo que eu falo de troca de emprego, teve muito isso, esses riscos que todo mundo tem que tomar. Outra coisa interessante, está falando de empreendedorismo, e hoje é muito disponível isso, né? O Brasil, ele é um país que até um tempo atrás era empreendedorismo por necessidade, né? Quem é mais velho já deve ter escutado isso daí. O Brasil é o país do futuro, concordo. A capacidade, a criatividade brasileira é fantástica. E está mudando isso aos poucos. Então, umas coisas que ajudam muito, né? Eu fiz isso sempre, né? Estava estudando alguma coisa, estava até me metendo em algum negócio, dava umas consultorias, dava umas aulas, você está entendendo. Você vai mitigando o risco. E já para fechar a questão ainda quando eu trabalhava, né? Eu tive que tomar uma grande decisão, né, cara, de entrar no banco, aí depois de ficar, um dos maiores riscos também que eu tomei foi largar tudo e vir para o interior, sem saber se ia dar certo, entendeu? Uhum. E aí, o maior risco foi largar tudo e correr para o empreendedorismo. Aí aí cada um tem que ter os seus motivadores. Só um comentário aqui, em 2010 nasceu minha filha lá em Maringá, né? Então eu tenho 2 filhos maravilhosos, Maria Eduarda, que nasceu em Maringá, e o João Gabriel, que nasceu em São Paulo, né? E aí com filho, com casa e não sei o quê, e para ver, talvez o maior desafio, tá, Paulo? Que foi decidir não voltar para o mercado tradicional naquele momento e apostar na vida de empreendedor em tempo integral e em tempo não vou falar de vacas magras, que isso beira escassez, assim, de desafio, naquele momento não tinha, mas eu sempre vai buscando alguma coisa, né? E aí o que você tem a perder é maior. Então quem está casado, com filho, aí são motivadores diferentes, então você tem que ter um certo acordo, né? E nem sempre Sim. Você tem isso nessa ordem, né? Que é o momento meio que eu estou passando agora, né? Então, primeiro ponto, você sempre vai ter risco. Segundo, você tem que saber até onde que você consegue ir. Se você está sozinho, o risco é menor. E tenha sempre plano de contingentes. Mas se você sempre continuar investindo em você, você sempre você vai ser bem sucedido, não importa. Porque os seus motivadores vão mudando, ok? Se você lembrar de você há 2, 3 anos atrás, você é um cara completamente diferente. Dos 16 para cá, você já deve lembrar um pouco.
Então, isso faz parte da vida. Então, quando você acha o flow, né? O mindset de crescimento, o aprender sempre, tá sempre buscando alguma coisa e tal. Por isso que é legal o autoconhecimento desde cedo, entendeu? Que é um pouco da nossa missão, né, Rafa? E o Luiz que trabalha com isso também Isso e aí. tal. Então, eu espero ter respondido um pouco esse equilíbrio aí. Depois, qualquer coisa, a gente complementa. Beleza? É isso mesmo. Posso dar só uma dica só, que me ajudou muito? No Brasil, a Pode gente ser. tem essa cultura, fazer certo, tudo planejado, não pode errar. Isso vem mudando. Então, você vai aprendendo, e você não precisa ser bom em tudo, galera. Esse é um grande lance. Aí você vai se associar com as pessoas que às vezes podem te complementar, que é o que vocês fazem nesse programa. E essa é uma coisa bem interessante aí, se você que são os mais novos, né? E se associar, não é com todo mundo, né? É diferente de parceria e tal. Isso ajuda muito você mitigar as possibilidades que você não é bom, ok? Fazer o co-work, né, mano? Beleza? Ô Alexandre, boa noite, primeiramente, né? É um prazer você tá dando essa. Pessoal, Você vai agora tá traduzindo todo aí mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora tem alguém me ouvindo? Tamo sim, Fonseca, tamo sim. Ah, o Alexandre tá Fonseca. me ouvindo também? Tô ouvindo, O Fonseca. Alexandre acho que não, cara. A gente vai traduzindo você pra ele lá. Eu vou colocar aqui mas você vamos se virando, eu acho que é mais produtivo aí, tá bom? Porque daí manda bala aí. Vai lá, Mari, pode falar. Bom, boa noite, né? Obrigada pela atenção que você tem dado pra gente aí, viu, Alexandre? E pela sua história que você contou um pouco pra gente, você por muito tempo trabalhou em regime CLT, provavelmente. É isso? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ó, ouvindo, Alexandre? Eu acho que o Alexandre não. Ô, Pode Rafa, dar uma resumida aí. Por algum motivo eu não tô ouvindo nem o Luiz nem a Mariana, mas dá, perdão. bom, ô, Eu tô com Rafa, medo de mexer e perder de vez todo mundo. Então, pergunta aí, Manda aí, manda aí. tá. Fala aí, O Mari. Rafa, ele falou o seguinte, que ele trabalhou, né, por muito tempo, né, provavelmente deve ter sido o regime CLT. Sim. Mas antes ele já tinha essa vontade dentro dele de empreender, ou foi com o passar do tempo que ele teve essa vontade de empreender? Esse que é a minha curiosidade, assim. Ô, Alexandre, Oi, comentou que você trabalhou um bom tempo como CLT. o CLT? Isso. Pode seguir. Sim. Aí ela perguntou se você, desde essa época, você já tinha vontade de trabalhar por conta ou foi alguma coisa que aconteceu que fez você despertar isso em você? Na verdade, assim, esse é um bom ponto, né? Eu também, assim, para poder responder isso, assim, eu acho que tem um ponto, assim, de alguma forma, eu acho que sempre tive sempre fui meio acelerado de fazer várias coisas, tal. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma ferramenta aí de acesso aí de carreira igual essa aí, ia ser fácil, né? Então, de alguma forma, eu sempre assim fui. Então, por exemplo, estudava, jogava bola, era escoteiro, não sei o que e tal. E eu acho que parte disso, de alguma forma, meio que foi carregada comigo ali, né? Eu sempre fui aquele cara eu era do esporte, mas também eu era dos nerds e tal. Aí quando eu comecei fui fazer faculdade, aí dali eu já fui pro laboratório, aí eu ajudava a galera dos grupos, eu participava da renovação carismática, então eu tive um pouco disso aí que talvez fruto um pouco do ambiente que eu criei e a condição que eu tive. Isso não é uma coisa premeditada. Eu estou voltando um pouco porque a pergunta foi para mim, tá? Então eu tinha duas referências. O meu pai, funcionário de carreira, funcionário público, não sei o que teve uma influência muito grande na minha vida, tanto que pra você ter uma ideia, em 94 eu já estava formado, eu criei minha primeira empresa, tá, Paulo? Até tem um grande amigo meu, o Arquimedes, ele chamava Cardápios e Cia.
A gente tinha, tinha 3 impressoras jato de tinta aqui em Assis, então a gente vendia cardápio, que na época que ninguém fazia nada, né? E aí nessa época eu dava aula de informática, e eu dava aula assim, aprenda informática no conforto do seu lar, porque os mais velhos vão lembrar dos cursinhos de informática, se é lá e tal. Então, de alguma forma, eu sempre estava em atividade. Então, eu acho que isso teve um pouco da minha característica, muita influência talvez de onde eu criei, porque do lado da minha mãe, sempre foi acelerada, sempre foi, ela foi estudar tarde, ela foi com o Steph, fazia os cursos, não sei o que, ela era muito arrojada, não sei. Então, esse é um ponto, tá? Então, só para responder parte do que a Mari perguntou e de sempre buscar alguma outra coisa. Uma dica, né, que eu dou para todo mundo, que a gente falou na pré-reunião, e é o que a Mari está fazendo aqui, entendeu? Começar a olhar outras coisas, então tá perfeito, tá? Isso serve para a Mari, serve para todo mundo. Aí, até então, e respondendo essa questão do que ela falou, você sempre... Então, eu acho que eu tenho um pouco disso, mas eu tinha uma segunda coisa para concluir a resposta. Naquele momento, quando eu fui para São Paulo, e vou ser super sincero aqui, eu fui e falei assim, em 10 anos eu volto. Porque eu não sabia que eu ia enfrentar, gente. Pensa aí, 94, 95, cara. A gente... aí eu fui, e aí eu tinha uma decisão na cabeça naquele momento. Eu fiquei lá vamos pensar assim, eu fiquei de 95 a 2003 morando em São Paulo, são 8 anos. Fui para Jundiaí de 2003 a 2007, inclusive eu estou indo para Jundiaí, então são total... É que Jundiaí na época era uma cidade interior, tá, gente? Mas eu morava em São Paulo, então já era meio... E em 2007 eu vim para Maringá, mas mudei em Maringá em 2009. Então eu fui querendo voltar. E nesse ponto, teve uma decisão que eu tomei, eu acho que foi por Deus, né, gente? Porque quem é de tecnologia vai entender o que eu estou falando. Naquela época, a tecnologia mudava assim muito rápido, né? Você fazia um curso hoje e você estava desatualizado. E aí eu falei o seguinte, sabe o que eu pensei? Isso é 100% verdade, quem está mais próximo, né? Falou assim, eu falei, eu vou estudar tecnologia para me manter meus empregos aqui e tal, e fazer network, mas eu vou estudar coisas que talvez seja mais interessante, porque se eu voltar para o interior... eu vou assumir a gestão de uma empresa, porque São Paulo era outro mundo naquela época. Hoje você trabalha em qualquer lugar do Brasil, né? E aí eu pensei, vou aprender administração, e aí eu vou ser mais sincero que todos, que às vezes seja uma lição de vida que eu aprendi muito cedo, tá? Não importa o que você estuda, onde você estuda, o que faz o seu curso, o que faz a sua faculdade, da onde você vem, não te define. O que define é como você se posiciona. Eu saí de uma faculdade desse tamanho, é a minha primeira pós-graduação, porque eu achava que eu era ruim. Depois eu vi que eu era muito melhor que muita gente. E as outras pós-graduações foi para complementar o conhecimento. Então teve esse outro ponto que me definiu. E aí eu não queria ser empregado do banco, tá, Mário? Eu fui pouco tempo CLT até 2000, tá? Eu trabalhei em algumas empresas, sempre como consultor, tive pouca carteira assinada, porque na época a tecnologia já era... A minha primeira empresa eu montei em 95, para você ter uma ideia. Não tinha nem ideia do que era isso, né? E aí, quando eu fiquei no banco durante muitos anos, aí você se acostuma com a vida de CLT. E não tem nenhum problema, gente, você trabalhar como CLT. Só que você tem que ter o espírito empreendedor. E uma das coisas que eu aprendi tanto no Citibank, uma empresa americana, e junto com a minha esposa lá na Herbalife, que é uma cultura americana, tá? Você é dono da sua carreira. Então, no banco tinha um negócio que chamava autogestão de carreira. Você define os cursos que você quer fazer. Então, assim, eu sempre fui meio que nessa linha, né? Mas você acostuma com uma vida boa. Salário, férias, eu chamo isso do encanto da serpente, né? E aí vai muito na pergunta anterior do que o Paulo falou, né? Onde você quer, define as escolhas que você faz e o risco que você quer tomar, ok? Eu não tô... Então, essa foi a minha história, tá? E aí a Mara, eu conheci um pouquinho ela aí, e eu acho que é um olho no gato, outro no peixe, entendeu? Ok? E eu acredito muito, eu falei isso com o Rafa, né? Hoje eu conheço gente que trabalha assim, em estruturas bem interessantes. Hoje as empresas também estão mudando, né? Então, ser CLT hoje não diz muita coisa, né? Você pode ser um cara diferente, ter espírito empreendedor, ter atitude, ter um mindset de crescimento. E se de repente você comece empreendendo em tempo parcial, essa é a grande dica, inclusive, que eu aprendi com o Jim Rohn. E para fechar, tem uma frase que ele falava, que eu gosto muito, né?
trabalha do seu emprego aí para pagar suas contas e vai buscar o plano B para realizar seus sonhos. E se a Mari ou todos vocês que estão ouvindo ainda não achou seu propósito, invista tempo em buscar isso daí que você vai achar, ok? Eu acho que deu para responder aí, Mari. Ah, cara. Pô, você finalizou certinho numa pergunta que eu quero fazer pra você, cara. Faça. Ô, Alexandre, quando a gente fala de mudança, fala de carreira, quando a gente fala de estruturação e empreendedorismo, tudo nasce de algum lugar. Você ter uma meta é diferente de você ter um plano, que é diferente de você ter um propósito. Fala um pouquinho pra gente na geração de propósito. Eu acredito que tudo nasce aí, né, cara? É a vontade sincera de você olhar para alguma coisa, olhar para o espelho e saber o que você quer fazer, saber o que você vai gerar na sua vida e das pessoas. Como é que você se vê nessa construção de propósito? O cara faz as perguntas, mas o cara deixou para o final para amarrar as pontas, né? Sim, cara, para talvez responder de uma forma bem usando não só a minha história, né? Tem muita relevância, primeiro, que é essa pergunta, tá? É uma coisa assim, hoje se fala muito nesse assunto, tá, Rafa? No sentido de propósito, missão e tudo mais, né? Então, assim, para dar um pano de fundo para isso, e depois eu vou responder pontualmente, e aí posso até dar a minha opinião, né? Então eu vou falar primeiro por mim, porque eu sou hoje o entrevistado da noite, e às vezes o que serviu para mim pode não servir exatamente, mas o processo é muito parecido, tá? O primeiro ponto é em relação à missão, tá? Então a gente nasce fruto do ambiente, primeira infância, segunda infância, aí a gente cai naquele sistema educacional, aí daqui a pouco você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você praticamente não tem chance, correto? Então muitos de nós, e eu me incluo nisso, né? A gente acaba sendo meio que corrida dos ratos, entra ali naquela roda viva e não tem muita... Você até talvez tem lampejo de coisas que você gosta, para que eu vim, para onde que eu sou. E no meu caso, por exemplo, eu praticamente não respirei, né? Eu inventei uma terceira ali, né? Faculdade, pós-graduação, São Paulo, e até um tempo atrás, eu considero até 2019. E fui respirar em 2020 com a pandemia, né? Porque sendo a pandemia é capaz de eu não ter parado. Então, assim, esse é o primeiro ponto em relação à missão. E é para vocês se sentirem um pouco normal, não é novo falar de missão. Missão, valores e princípios, né? Já vai uma dica aqui, né? Depois você coloca lá no canal, depois eu posso passar as referências, você coloca tudo lá. São duas coisas que ajudam muito a gente e de alguma forma eu acabei trombando com essas coisas depois já de 3 pós-graduação. O primeiro, um cara que chama Thomas Edison, acho que todo mundo conheceu ele. Inclusive foi a inspiração quando a gente mudou o nome da empresa lá de 2007 a 2015, ela chamava KSI. E aí em 2015 mudou para D99. O 99, né, o 99% transpiração e 1% inspiração divina, né? Então, e o Thomas Edison, que a frase diz que é dele, parece que é mesmo. O cara não viveu muito tempo, quem conhece um pouco a história dele, então ele fez muita coisa, né? Escreveu, pintor, inventor e tudo mais. Então, tem várias coisas legais sobre ele. Ele falou missão, visão, valores, princípios, né? Qual a sua missão? Então, isso já tem muito tempo. Só que isso não se ensina na escola, isso não se conversa, né? Se vocês fizerem um balanço aí das pessoas que você conhece, Rafa, essa audiência aqui não vale, né? Mas assim, você pergunta para qualquer um, faz uma pesquisa aí amanhã. Você tem um propósito de vida? Qual a sua missão de vida? Então eu estou voltando um pouco para trás, porque isso pode ajudar. Não é um assunto novo, a questão da missão. Quando você começa a entender um pouco mais isso, no meu caso, tá, pessoal? Isso começou a ficar um pouco claro no início dos anos 2000, ok? Principalmente por causa desse cara aí que chama Jim Rohn, que o Jim Rohn se inspirou lá nas coisas lá de trás, né? O Thomas Edison já faz um tempo, né? Você tem um projeto de vida? Qual o seu propósito de vida? Você já achou? Okay? Então, muito sobre a missão, tá? Tem que começar por aí, tá, Rafa?
E eu estou colocando um pouco isso, né? Eu sou já um pouco mais velho, eu tenho 49 anos, não parece, né, Mário? Mas eu acho que tem que começar por aí. E depois também eu posso liberar aí, Rafa, você coloca lá como referência, tem um material que eu distribuo para todo mundo, que é um resumo de tudo que eu estou falando, que é a base. Inclusive, Thomas Edison é considerado o pai da administração do tempo e prioridades, ok? Isto tá indo bem, Rafa? Tá dando para pegar o plano de fundo. Aí a segunda variável, né? Aqui a gente tem aí o pessoal que está aqui, o pessoal que vai assistir, a gente tem que fazer a segunda reflexão. O que realmente eu nasci para fazer? O que eu gosto de fazer? Não tem problema você trabalhar porque você precisa. Não vamos entrar muito nesse mérito. Não sou aquele cara sonhador. Eu sou sonhador sim, mas eu não sou aquele cara que você tem que, sabe aquela turma, vou buscar meu propósito, eu não trabalho, eu ganho dinheiro. Não é isso que eu estou falando, entendeu? Estou dizendo o seguinte: precisa sim investir um tempo para você achar para que você veio. Aí eu vou fazer uma pontuação, né? Um comentário que tem a ver com a conversa que eu tive com a Mari, né? Que eu fui brincar com a idade dela. Geralmente, como a gente amadurece por completo na faixa dos 30 anos, então é quando você começa a entender um pouco mais. Mas a grande maioria das pessoas que vai no piloto automático vê para onde você está indo. Então, aí quando chega lá, 35, 45, 50, rapaz, o que eu fiz da minha vida? Tomo prestação aqui, passou o tempo, não gosta do que faz, né? Eu comentei um pouco aí alguns indicadores assustadores, né? Mais de 70% das pessoas que trabalham no mundo não gostam do que fazem. Tem dados recentes aí dos Estados Unidos, também do Brasil, as pessoas se formam e estão desempregadas. Agora esse movimento pós-pandemia aí também, não sei se vocês estão acompanhando, está tudo muito doido, entendeu? Então qual é o ponto? Você tem que achar o que você veio para fazer nesse mundo. Tem um termo que veio da psicologia que chama descubra a sua identidade. A gente tem a nossa identidade, para que eu vim, eu sou, de onde eu estou, para onde eu vou, né? Falando um pouco aí. Então, nesse ponto é importante investir. Se você não teve chance até agora, você precisa agora missão, aí você vai buscar o porquê. Aí tem a ver com o propósito, com o chamado, tá? E hoje tem muita coisa para você olhar. Um cara bem legal aí, que, ele resume isso muito bem, que é o Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. Ele meio que resume tudo isso daí. E aí a dica, né? Que não sou eu que estou falando, todo mundo está falando, né? O Jorge falou isso lá em 2004. E o próprio Stephen Covey, né, do 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, né, começa pelo porquê. Você tem que dedicar um tempo nisso, gente. E isso tem que ser importante, tá? Isso tem que ser importante. E depois tem outro livro do Simon Sinek que eu li recentemente, né, Empresas e Negócios Infinitos, é fantástico. A gente às vezes não dá muita importância para isso. Então, na parte do propósito, finalizando a sua resposta, Rafa, muita gente não dá valor para isso, tá? E eu estou falando da essência, é que ultimamente, né, tá todo mundo tentando se adaptar. Os seres humanos normais, as empresas e as próprias empresas estão buscando tudo isso. Por isso que o empreendedorismo vai aumentar, mesmo que seja em tempo parcial, ok? Então essa questão do propósito precisa ser levado a sério. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que eu faço sempre, e aí vocês pensam a respeito, tá? Se eu mandasse para vocês que estão assistindo agora aí 500 milhões de dólares, tá, Paulo? Vamos mostrar dólares, 500 milhões de dólares, não é mais reais. E o dinheiro nunca foi o problema do mundo. Vocês têm 500 milhões de dólares na conta de vocês que estão com contato visual, imagina lá no seu banco lá tá 500 milhões de dólares. Aí você pensa o seguinte, cara, nunca mais vou ter que trabalhar. A cara da Mari já, olha o sorrisão que ela deu ali, ó. Nunca mais vou ter que trabalhar por dinheiro na vida. Em 30 segundos, o que você vai fazer da sua vida? Qual o seu propósito? Onde você vai gastar seu tempo produtivo? Não é viajar. Você pode viajar, você vai ajudar todo mundo. Vai deixar sua marca. Essa é a reflexão que você precisa fazer. Vou perguntar para vocês, não precisa nem responder. Primeira pergunta. Quem conseguiu imaginar os 500 milhões de dólares na conta de verdade? Pega a mão. Olha lá. Estou falando assim, mas a maioria não consegue, porque a gente cresceu em escassez, cresceu com tudo isso. A segunda coisa, aí já falando do propósito, tá, Rafa?
Não veio nada na sua cabeça, tu tem um problema, mas não fique desesperada. Não sei se realmente você precisa botar o tempo nisso. Veio alguma coisa na sua cabeça que você gosta muito de fazer, o dinheiro não é importante, opa, ali já tem um indício que você já pode começar, entendeu? E se você, não importa o dinheiro que entre na sua mão, e você continua a fazer o que você está fazendo, é só ladeira acima. Faz sentido a questão do propósito? Cara, faz muito sentido, porque na minha construção, no meu pensamento e na minha experiência, é como você disse, o dinheiro é como se fosse como se fosse a meta de qualquer pessoa. É aquilo que a pessoa quer material. E o importante é o caminho. O caminho constrói. E o caminho, ele vai fazer você ganhar e perder, se conhecer, vai fazer você ter experiências necessárias para você fazer a reflexão necessária. O que importa é se você está fazendo a pergunta certa. Enquanto você estiver fazendo a pergunta certa, o caminho sempre vai ser apontado para a direção que vai construir e vai gerar algo na sua vida. Eu digo que o propósito não é algo que você resolve do dia para a noite. Ele é respondido conforme você vai vivendo o caminho. Então faz muito sentido a forma que você está falando. Para a gente fechar aqui com chave de ouro a sua pergunta, aí vou fazer duas reflexões para ajudar, e daí depois você vê se eu respondi. Depois a gente faz a análise se passou na prova, assim. E aí trazendo um pouco da minha história, tá? Muitos anos atrás, eu estava apoiando a minha esposa, eu tinha filho pequeno, então eu trabalhava que nem tu imagina o tanto que eu trabalhava, né, gente? De dia, de noite e tal, né? Ai, né? Muitas histórias. Depois nós vamos gravar algumas delas, tá, Rafa? Assim, eu trabalhava em Alphaville, Castelo Neto, eu voltava à noite, aí eu entrava num outro trabalho lá, uns projetos assim, sempre tava. Era uma doideira, né, cara? E aí eu não via a hora de chegar ao final de semana, às vezes para dar uma respirada. Até eu ter filho, a nossa satisfação era comer, mas isso aí a gente vai para uma outra conversa. Aí teve um momento, aí meu filho era pequeno, 2002, 2003, aí eu acompanhava minha esposa nos treinamentos lá da Herbalife, Hotel Fazenda, e eu ia para curtir o hotel, e aí ficava lá, quem é de São Paulo conhece ali, era Poços de Caldas, Serra Negra. Eu ia para, eu sempre, meu filho sempre foi grudado comigo, então eu adorava, né? Então eu ficava lá. Aí um dia eu entrei numa sala, né? Ela ficava lá. Eu sempre gostei, né? Sempre gostei eu gostava também do futebol. Eu já jogava um pouquinho de tênis na época, e tal. Aí um dia eu entrei numa sala, porque a mulher estava limpando o quarto, e tal, e estava chovendo, né? Tal. E aí entrei. E aí tinha um cara lá no sábado falando, né? Eu era o palestrante final. Ele falava assim. Mas eu não sabia que era do Jim Rohn na época, tá, Rafa? Você falou da pergunta, por isso que eu lembrei disso. Você falou, o que fez você, né? Ele falou assim, 2002 foi mais ou menos isso daí, eu não lembro bem, foi no início, né? E ele falava assim, você tem um propósito de vida? Você tem um projeto de vida? Você tem seus sonhos? Os seus sonhos já estão no papel? Você já achou o que você queria fazer na vida? E eu só fui respondendo na minha cabeça, né? Cara, a pergunta que me marcou, que me levou a... Por isso que você não sabe, o Jim Rohn fala isso também, você não sabe quanto vai custar o livro que você não leu, o treinamento que você não foi. E aí ele fez uma pergunta, cara, que ali foi o pum. Ele falou assim, a vida que você leva hoje, você desejaria para o seu filho? Cara, meu filho é pequenininho, então nunca na vida eu queria aquela vida pelo meu filho, né? Então aquilo me mexeu muito comigo e no momento eu não entendi muito, mas eu comecei a ler um pouco mais, porque eu já tinha estudado muito, né? Mas o mundo do desenvolvimento pessoal, né? Zig Ziglar, Napoleão Hill, que foram os precursores, Brian Tracy, a galera das antigas, né? O próprio Jim Rohn, né? Eu tive muita inspiração pelo Jim Rohn, graças a Deus tive acesso à literatura aí que não está tão disponível, né? Aí eu comecei a tomar algumas novas escolhas. Isso me levou a 2003, que eu tomei uma decisão de ir para a França assistir o Prêmio Nobel de Medicina e assistir o Jim Rohn. Aí lá ele fez o exercício da caixinha dos sonhos, que esse é um ponto que a gente parou de sonhar, tá, pessoal? A gente, principalmente o Brasil, país do terceiro mundo, a gente acha que não pode sonhar. E eu sou um cara cristão, tá? Eu sou católico, mas eu respeito todas as religiões. E a gente cresce com muitas crenças, né?
Do dinheiro e tal. Em Eclesiastes está dizendo lá, temos a semente de grandeza, ajude o maior número de pessoas e para dar prosperidade. E você tem que olhar para frente, né? E eu tinha muitas crenças, né? E aí ele fez a caixinha de sonhos, sabe essa dinâmica aí aquilo mexeu muito comigo, cara. Eu voltei de lá e consumi muita literatura, né? A gente tá falando de ler aí, né? E de vez em quando eu trombei com algumas pessoas que me ajudaram, né? Troca uma ideia, esse mastermind que a gente tá fazendo. Um ano depois, eu tomei a decisão de nunca mais gastar meu tempo em coisas que eu não acredito. E aí eu acho que a Mari, eu vou fazer um gancho na pergunta da Mari. Isso foi em 2004, eu estava para fazer a prova de novo do mestrado, para fazer a tese, eu tinha concluído o mestrado, mas a tese que eu queria fazer, na época não rolou. Aí parei lá, eu volto quando eu quiser, você volta, né? Sabe qual que era o tema da tese, Rafa? Guarda aí, porque quem sabe a gente não... Isso em 2002 para 2003, que não deixaram, aí em 2004 eu ia voltar só para concluir. Competências comportamentais em equipes virtuais de tecnologia. Olha que tema legal. E aí eu escutando o Jim Rohn no carro, indo para São Paulo, eu ia fazer a prova só para agradar a orientadora, que eu nem lembro o nome dela. Aí o Jim Rohn, as mesmas coisas que o cara me perguntou um ano atrás, eu assim, se o dinheiro não fosse importante, você já sou assim, onde saiu o seu tempo? Porque o tempo, pessoal, é o bem mais precioso. Aí eu voltei com o carro, cheguei lá, minha esposa falou assim, ué? Não, a partir de agora, todo o meu tempo livre eu vou usar naquilo que eu nasci para fazer, que foi ajudar as pessoas, que foi 2004. E para finalizar, Rafa, um pouco do momento que eu estou passando, que você falou um pouco de meta e tudo mais, eu tomei algumas decisões nos últimos tempos e talvez compartilhando o meu aprendizado, né? Por isso que eu gosto de ensinar, você aprende, né? Você tem duas formas de aprender. Pela sua própria experiência ou pela experiência dos outros. Parece uma besteira, mas isso é muito sério. E num mundo tão acelerado como o nosso, se você não para um pouco para pensar na vida, você vai parar por amor ou pela dor. E vou usar você como exemplo, tá, Rafa? Para poder mexer um pouquinho com a cabeça de vocês para a gente já passar aí para o próximo. Vou perguntar para vocês assim, que nem o Rafa agora ele está ali de castigo porque pegou o Covid, correto? É acelerado, não sei o que, tá, mas não tem jeito, cara, tem que ficar aí. Nós tentamos de tudo para ir para estar junto, não foi. Castigo, até domingo. Teve uma coisa negativa que te forçou. E eu vou fazer um outro exercício com vocês. Eu não criei nada disso, tá? São coisas que foi ajudando. Aí se eu perguntar para vocês agora assim, só para entender como é que a nossa mente funciona. Pensa um pouquinho na seguinte situação, vocês que estão aqui e a galera que está assistindo. Chegou para você agora aí, ó. A galera tecnológica chegou no e-mail, no WhatsApp. O pessoal mais velho chegou no fax, que nem usar. Chegou aqui, tá vendo aqui, ó? Chegou o resumo, o check-up. Aí chegou um relatório que está dizendo o seguinte: você tem só 3 meses de vida, não tem o que fazer. Nesses 3 meses de vida, o médico fala assim para você: aproveita da melhor forma possível. O que você vai fazer com os 3 meses de vida que resta? Pensa aí por 30 segundos. Não vou deixar 30 segundos para a gente avançar. Aí assim, primeira pergunta, todos vocês conseguiram imaginar uma cena de receber um diagnóstico, sim ou sim? Eu tenho certeza absoluta, a maior parte de vocês começou a olhar o que faria com esse tempo. E a maior parte dessas coisas não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com coisas mentais. Estou certo ou não? Qual recado eu quero deixar, Rafa, para poder voltar aí para vocês? Você falou de metas e tudo mais. Então, quando você for pensar em alguma coisa, sonha longe e a gente tem que voltar a sonhar, pessoal. A gente perde a capacidade de sonhar. Quem é solteiro pode sonhar sozinho. E gratidão aos pais, porque se você não tivesse pai, né? Quem é casado tem que sonhar junto. Quem está noivo, prestes a casar, tem que já pensar no assunto. Sonha sozinho, sonha com a sua família, né? E aí o sonho com data é meta. Aí você traça algumas metas, não precisa sofrer muito. Tem as áreas da meta, tem muito material disso daí. Depois o Rafa vai deixar o link aí. Tem todo esse material, está no mesmo lugar lá, vocês podem usar o que vocês quiserem, entendeu? É isso aí. Comece pelo ser e depois o ter, que é outra coisa que eu aprendi muito com o Jim Rohn. Primeiro ser
e depois o ter. Quanto melhor você é, quanto mais você se conhece, e não espere ter uma dor. É essa mensagem que eu queria passar para vocês, entendeu? Mas Começa pelo amor. e vai ajustando no caminho. E a pergunta final, para ajudar todos vocês, falando um pouco de meta, objetivos, comemore as pequenas vitórias, porque o caminho talvez é mais importante que o destino final. E uma coisa que me ajudou muito, que é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo, para te ajudar a escolher a prioridade correta. Concordamos que a coisa mais importante do mundo não é o dinheiro. É isso aqui, ó, é o tempo que a gente tem agora, correto? Então, gente, uma pergunta que me ajudou muito, eu estou melhorando ela, tá, Rafa? Depois nós vamos gravar um assunto só sobre isso daí, que é o seguinte. É para ajudar todos vocês, tá? Missão, propósito, sonho, meta, objetivos intermediários, correto? Sem sofrer. Nas áreas da vida, no mínimo ser e ter. Aí, toda vez que você tiver em dúvida, faço isso ou faço aquilo? Aí você faz uma pergunta para você. Isso vai me aproximar ou me afastar da minha missão, do meu propósito, das minhas metas? Se você começar a incluir isso na sua vida de uma forma muito simples. Outra coisa importante, principalmente para os mais jovens, tá? Eu ia aqui e ali, pá, porque a galera é muito acelerada. Pergunta antes de se associar. Menos, mais. Essa semana saiu um estudo avançadíssimo, né? Eu não vou falar no nome completo que está em inglês para não conhecer de errar, que mais uma vez foi comprovado que você tem que dormir mais, comer, você tem que comer menos, dormir mais e trabalhar menos. Quem leu lá o ócio produtivo do Domenico de Masi, foi reforçado isso daí com estudos científicos avançadíssimos, onde você pode viver até os 120 anos no mínimo com muita qualidade, que a gente está judiando da nossa máquina. A gente que é novo acha que isso não vai acabar, então isso ajuda muito. E eu tenho praticado isso aí, né? É uma disciplina, não é fácil, mas não é impossível. E é a viagem igual a gente está fazendo agora, nesse momento especial com vocês, ok? Respondeu aí os pontos aí, Rafa? Aproveitei para amarrar umas pontas aí. Cara, não, tá certo. Eu queria complementar, não é uma pergunta, só um complemento. Ultimamente eu estou fazendo bastante esse tipo de pergunta, eu estou fazendo muita reflexão interna, e uma das coisas que eu vejo pouca literatura, entre aspas, tá? Ou poucas pessoas fazendo ou falando disso é fácil a gente olhar para o futuro e falar assim, ó, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3, 5 anos, eu quero tais coisas, materiais, dinheiro e fama e outras coisas, mas poucas pessoas perguntar o que eu quero estar sentindo daqui 1, 2, 3, 5 anos. Porque quando você decide o que você quer sentir, automaticamente você está começando a entender quais são as experiências que você vai ter que aproximar da sua vida. E isso é uma coisa muito importante. É o que faz sentido. Isso é muito sério, cara. E também, já que a gente falou de conexão, dá uma pensada, galera. Quem que você está se conectando? Qual as 5 ou 6 pessoas, circunstâncias? Porque hoje não é só as pessoas, ambientes, porque a nossa mente absorve tudo. E mesmo sem você perceber, você está se enchendo de tanta coisa e você está sem nível de clareza. E isso não ajuda muito. Então, às vezes, você tem que mudar o ambiente, mudar seu estado e, nos casos graves, mudar a sua fisiologia. Por isso que é importante cuidar da saúde tridimensional, corpo, mente e espírito, ok? E na hora de você definir, seja lá qual for sua meta, tem que ter esse equilíbrio. Eu escutei uma coisa esse final de semana, até mandei uma mensagem pro Rafa lá, que eu tava voltando os eventos presenciais, né, cara, que fazia 2 anos, né? E agora muito adaptado, né? Porque antes você tinha que passar 2 dias no hotel para aprender uma coisa. Hoje você aprende tudo, o aprendizado está online, mas a experiência está no tete a tete, né? E aí o cara falou uma coisa que, de uma forma muito simples, que me ajudou e eu acho que pode ajudar vocês. Ele falou muito essa questão, o pessoal fica, você tem que ir, você tem que chegar lá, você tem que fazer isso. Não, você precisa ser feliz todos os dias. Você é feliz com a vida que você tem? A vida tá leve, porque quando tá leve, as coisas vão acontecendo, né? Você vai atraindo as coisas para você. Cara,
para mim fez todo sentido. Aí essa semana, através desse estudo atualizado do Domênico De Masi, né? Comer menos, dormir mais, trabalhar menos. Se você trabalhar menos, mas trabalhar alinhado, pode ver algumas pessoas que vivem assim, e tem muita coisa vindo por aí. Espero que eu também, a gente vai reaprendendo o tempo todo, né? Então isso tem ajudado bastante e faz parte até do propósito aí do programa que a gente está participando agora. Beleza? E aí, pessoal, mais perguntas aí, ó, manda ver. Tudo ótimo. Ó. Falar primeiro, Paulo? Você deu uma coisa limitada aí? Fala aí, Paulão. Eu vou mandar uma pergunta aqui, hein? Manda aí. Aproveitando que ele já ficou bastante fora do país aqui, queria fazer uma pergunta assim sobre... Traduz as perguntas aí, que eu não sei como é que tá o tempo aí também. Estamos aqui, Tá ó, bem. que legal. Tô em casa, né, velho? A perguntar sobre empreendedorismo. Até um pouco disso, ó. Que... Vou usar isso aqui como exemplo, né? A gente está aí conversando, a gente está na expectativa. Quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, de verdade, né? A minha esposa deve estar assistindo isso aqui, a gente está tendo umas conversas assim, né? E não é todo mundo que entende isso daí, mas é uma sensação muito boa, né? Mas, lógico, tem que ter tempo, a gente tem um programa, a gente está produzindo conteúdo aí, alguns vão assistir, não é nem o objetivo de assistir tudo ao vivo. Então, assim, essa sensação, não é o tempo todo assim, né? Ninguém está bem o tempo todo, né? Só que você tem que ficar, quando você está alinhado com isso, os problemas te impactam menos, entendeu? O livro do Cardone aí é bem interessante em relação a isso, acho que foi o Paulo que falou, ou o Luiz, né? E tem outros livros bem legais sobre isso daí. E se você experimentar todos os livros que vocês estão lendo, eles vão se remeter a essas referências que eu te falei lá do Thomas Edison, que vai voltar mais para trás lá em Santo Agostinho, né, que foi o pai do autoconhecimento. E aí você vai chegar que tudo que a gente vê aqui, inclusive, já está escrito na Bíblia, tá, pessoal? Só está escrito de forma diferente, né? A gente está nessa vida de passagem, né? Então tem que fazer sentido para alguma coisa. E se a gente despertar o quanto antes, melhor. Tá? Só a maturidade que vem com o tempo, tá? A galera que tem menos de 30 aí, não adianta acelerar o tempo. Manda aí, Fonseca. Show, então, ó. Eu ia perguntar para ele sobre focado em empreendedorismo. Qual é a diferença, assim, latente da mentalidade empreendedora do americano, por exemplo, e daqui do brasileiro, visando que ele citou, né? E o brasileiro, ele viu um pouco do empreendedorismo por necessidade, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso aí. É algo interessante que pode ajudar a gente. Alexandre, o Fonseca tem uma questão que legal sobre empreendedorismo. Ele falou qual que é a diferença da mentalidade empreendedora do brasileiro, que você comentou que faz por necessidade, como, por exemplo, de um americano ou de qualquer um outro país que você visitou e você conheceu. Uma boa pergunta isso daí, eu vou tentar, até porque como a gente está num momento muito oportuno, que a gente está num momento de ruptura total, correto? Que é o mundo que a gente conhece, não existe mais. Talvez para agregar um pouquinho, são dois pontos aí que eu acho que pode nos ajudar a responder essa pergunta e até dentro da minha experiência pessoal. Primeiro falando um pouco de empreendedorismo por necessidade, porque nem todo mundo conhece esse termo, né? Mas todo mundo ouviu falar que o brasileiro é criativo, o brasileiro tem brasileiro em todas as áreas aí, correto? O brasileiro é realmente fantástico. E por que a gente é assim? Não tem guerra, não tem terremoto, não tem nada, então a gente leva... Então isso de alguma forma faz parte da nossa cultura e isso impacta grande parte de nós, correto? Então, assim, quem cresceu no Brasil, então parte dessa resposta vem da criação. Se você pega aí Europa, que já tem não sei quantos mil anos, os Estados Unidos tem um pouquinho mais do que a gente, mas se foi colonizado lá pelos europeus, já tem uma estrutura diferente. Outra coisa que influencia muito, né, é essa questão quando a gente cresce, né, escola, não sei o quê. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Quando você está ali desde o comecinho ali, né? Todo mundo assistiu aquele filme americano, o cara lá no subúrbio vendendo limonada lá, entregando jornal, correto? Todo mundo viu isso. Então já é incentivado desde cedo
essas questões, dentro da escola, fora da escola, fica até 3 horas da tarde, tal. Então você já cresce um pouco. E nessa época você já começa a ter por exemplo, vou fazer um jump para o Brasil, vamos pular cá. Eu tenho 2 filhos, né? O meu primeiro filho, o João Gabriel, não pegou muito isso até os 10 anos de idade. A minha filha tem 10 anos de idade, faz 3 anos que tem lá o módulo empreendedorismo lá dentro do colégio dela, né? Seguindo uma metodologia francesa e tudo mais, mas isso é algo que está mudando. Para fechar a primeira parte da resposta, o que é empreendedorismo por necessidade? Pela própria situação do nosso país, entendeu? O cara vai lá, tem um trabalho, faz um bico aqui, ou não tem qualificação, não quer estudar tudo, então o cara tem que se virar. Além disso, tem que fechar as contas, né? O cara faz aqui, trabalha lá. Se o cara é professor, dá aula ali, depende se não tem qualificação, vai fazer bico, ou o cara talvez trabalha, por exemplo, de caixa no supermercado de dia e final de semana ele é necessidade de pagar as contas, é necessidade de compor a renda. Eu não vou entrar muito nesse tema polêmico, se você pega a média salarial do Brasil, aquela coisa toda. Então isso vem por necessidade. Então foi muito assim. Outra coisa também, já transferindo para o empreendedorismo como oportunidade, que eu acho que está nessa transição, tá, gente? Em linhas gerais. Se você pega alguns indicadores, o Sebrae é o principal dele, principalmente o pequenas e médias empresas, né? Muitas empresas fecham nos primeiros anos, correto? Todo mundo ouviu falar sobre isso. Que é outra característica do brasileiro que está aprendendo a ser empreendedor. Por quê? Qual que é a história que muita gente conhece, principalmente de uma geração anterior, né? O cara vai lá, trabalha, pega fundo de garantia, vai lá, vai montar um negócio que é a paixão dele, não tem planejamento, não tem isso, não tem aquilo. Todo mundo conhece essa história. E, portanto, se você fizer uma estatística, esses dias eu tive acesso a uma estatística recente, eu achei que tinha melhorado, tá? Que a gente é credenciado também do Sebrae aí no Paraná. Infelizmente não melhorou, na verdade piorou, mas isso é o rescaldo de uma geração que está vindo. Então a gente está saindo do empreendedorismo por necessidade, está no momento de transição pela dor, entendeu? Não, o brasileiro é diferente do americano, é diferente do europeu, por questões culturais, por criação, por formação, por maturidade, até mesmo por mentalidade. Eu vou dar um exemplo que serve para todo mundo. Eu acho que todo mundo aqui gosta de algum esporte. Vamos pegar o futebol. Brasil e Holanda, Copa de 2010. Por que o Brasil perdeu aquela Copa? Mentalidade de terceiro mundo. Deixou as emoções. Da falta. É isso que aconteceu. Por que é tão difícil você ter destaques frequentes em esporte individual no Brasil, comparado? Eu estou dando um exemplo genérico para não comprometer ninguém, porque é um mindset que a gente cresce. Aí você pega os brasileiros que se destacam em qualquer esporte, como tem outras áreas também. Eu vou ficar em exemplos mais simples, né? Quantos brasileiros ganhou o Nobel? É um país em desenvolvimento, né? E eu acho que a gente está num momento muito especial, tá? Que a gente vem aí nos últimos 20 anos. Então, assim, eu estou usando esse exemplo, então a gente está em transformação. Então, e olha que louco que é isso. Eu estou no business de consultoria de pequenos e médios negócios há 15 anos. Mesmo você falando que tem que fazer, como fazer, hoje está disponível para negócio, o cara não faz. Não é uma coisa maluca isso daí? É maluco. E para finalizar, vou fechar a resposta aí do Fonseca, né? Eu comecei a chamar de Fonseca ao invés de Luiz, mas está tudo certo. É isso aí, eu gosto. Então, essa transição, eles estão aprendendo da pior forma, mas estão aprendendo. Eu vou usar um outro exemplo legal, acho que todo mundo ouviu falar, sabe o que é uma startup, esses empresas de crescimento acelerado. Então, ele trazendo um pouquinho, de uma forma forçada, mas está demorando, vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo, não precisa estar... Aí você vai ajustando, então é isso algo que a gente está aprendendo nos últimos anos, tanto que você tem bons casos de sucesso dentro desse segmento. Correto? Nessas empresas que crescem e tudo mais, mas sempre vai passar por uma mudança de mentalidade. E finalizando, trazendo um pouco da minha experiência pessoal, também está mudando, tá, gente? Dando algum exemplo de alguns países que eu conheço mais, também não conheço tanto assim, por causa do trabalho eu acabei conhecendo, aí eu só não fui para a África, tá? Eu conheci os outros continentes ali tudo, né? Mas eu trabalhei com gente do mundo inteiro, inclusive da África, né? Então, algumas conclusões.
ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, esse fator cultural, crescimento. Eu vou dar um exemplo aí, a gente, não sei quem aqui já foi viajar, por exemplo, para a Índia, ou esses países onde nunca foi. A Índia é um puta de um celeiro de gente inteligente, mas de um outro lado eles têm algumas outras coisas interessantes. Aí você vê lá o próprio Japão, alguns outros países asiáticos, então isso influencia bastante. Então, como o mundo está globalizado, hoje você aprende mais rápido, né? Então, por exemplo, algumas coisas, eu vou dar alguns exemplos para contribuir aqui, né? Nos Estados Unidos, essa questão do trabalha-se com muita intensidade, mas o empreendedor, o mesmo cara como empregado, cara, lá não tem CLT, lá não tem férias, lá, o meu, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante, né? Hoje o Maurício, que é hoje é meu sócio, na época aí quando ele saiu do banco, depois de não sei quantos anos, saiu na sexta, segunda-feira ele estava fazendo outra coisa, não tem essa de. Então isso é muito diferente lá, cara. E até tem gente que brinca, porque o cara quer ir para os Estados Unidos, cara, lá o cara tem que trabalhar, caramba, não sei o que, tem plano de saúde. A saúde lá é um desafio grande, né? E do outro lado, essa mentalidade colaborativa, isso é uma coisa que eu gosto bastante, né? Por mim, me chamou a atenção o Vale do Silício lá, realmente é um lugar que vale a pena conhecer, cara. Primeiro você dá, depois você recebe. Pô, lá eu me senti em casa, né, velho? Não tô falando que tem que dar tudo. Primeiro você joga, depois, então lá não é por interesse. Então essa troca, né? É um pouco do que a gente está fazendo aqui. Também um pouco na Europa, né? As experiências que a gente tem lá, essa questão da coisa mais cadenciada, né? De você também ter as coisas mais organizadas, né? No Japão, eu tive chance de trabalhar no Japão lá, cara, um povo educado pra caramba, animado. Foi o único lugar que ninguém tromba ninguém no metrô, né, cara? Tudo muito limpo, né? Mas eles estão tudo workaholic também, mas se diverte, né? E também tudo muito certinho. Então, tem várias experiências legais. Então, eu acho assim, para fechar a resposta do Fonseca, do empreendedorismo por oportunidade, eu acho que o Brasil tá caminhando para esse caminho. Tá, assim, mas é muito uma questão pessoal. E mesmo aqui tem os silos, né? Você pega o Nordeste, Sul, Sudeste. Eu participo de alguns ecossistemas aí de inovação de longa data, né? Eu já estou velho de guerra, né? Eu participei do primeiro boom da internet lá, né? Saiu alguns celeiros de inovação. Então, essa é uma experiência bem legal. Inclusive, pessoas que têm mais idade, muita experiência com essa troca. Isso é muito poderoso. Então, acho que a gente está aprendendo, tá, Fonseca? Não sei se eu respondi e tudo mais. Depois posso contar outras histórias aí. Realmente, essa viagem que eu passei, que acabou também, de alguma forma, a gente vai aprendendo e a gente aplica muito isso daí. Eu acho que a gente está no caminho, né? Só que nunca antes na história do mundo você pode empreender. Você só tem que decidir. O Paulo estava dando um exemplo aqui, investe nos Estados Unidos, não sei o quê. Não tem limite, gente. Não tem limite. Só que qual a pergunta que não quer calar? Eu sempre falo. É o tema de hoje. Talvez... Por que as pessoas não fazem o que fazem já tem que tanta oportunidade? E nem precisa falar inglês, tá, pessoal? Essa desculpa não existe mais, ok? Acho que deu para amarrar as pontas aí, né? Trazendo um pouco... Queria ressaltar um pouco também, aqui. não é nem opinião pessoal, é um pouco de fato, né? Eu acho que é um processo. Só ressaltando um pouco aqui, eu fiz parte de alguns cursos, né, que tratava de desenvolvimento, né, performance. Citado justamente isso, né? Pergunta para ele lá se eu passei na prova. Ah, passou. 10,5. Só ressaltando um pouco aqui, eu fiz parte de Enfim. cursos, né, que Manda ver, Fonseca. performance. Enfim, foi citado que o americano, ele não dá importância pro desconforto, né? Se ele vai precisar passar por algum empecilho, né? Se no caso ele estiver empreendendo, né? E já foi citado, já ouvi muito falar sobre o Tony Robbins, alguns outros atores hollywoodianos. Então, a ideia do americano na questão de empreender é a seguinte: o que eu preciso fazer, eu vou fazer e não importa o caminho que eu vou passar, né? Aqui no Brasil foi citado, né? Empreendedorismo por necessidade, isso acaba tirando um pouco até da disciplina, né, do brasileiro, mas mesmo assim vai adiante e a gente tá caminhando aí algo maior, né? Tá abrindo muito mais oportunidade hoje em dia. Isso aí. Ô, galera,
Depois que a gente terminar aqui, ó, vamos negociar com o Alexandre uma próxima vez, cara, porque tem bastante pergunta pra gente fazer, muita coisa pra gente falar, mas o tempo já tá apertado já, a gente já passou no nosso horário Eu tava padrão. escutando. Não, vamos meio que fechar então aí, vamos fazer uma amarração. Depois que a gente terminar aqui, ó, vamos negociar. Deixa eu só botar aqui no. Agora aprendi a mexer. Então, eu escutei os comentários do Fonseca depois aí. Deixa eu só fechar aqui. Pera aí. Eita. Muita coisa pra gente falar, mas o tempo já tá apertado já, a gente já passa no nosso horário padrão. Vamos fechar então aí, vamos fazer uma... O celular tá com vida própria aqui, ó. É normal. Assim, pra gente meio que fechar, é que eu tava escutando os comentários dele, contando um pouco das histórias aí do comportamento americano. Talvez uma dica, tá, pessoal? Não sei quem já interage com é que ele lembrou de um ponto eu vivenciei na época do Citibank. Estou vivenciando bastante aí nos últimos 2 anos, por causa que a gente está conversando com gente de muitos países, né? Conversar com... E trabalhar agora, porque hoje a cultura da minha empresa é uma cultura americana, porque tem gente de vários países, os sócios estão nos Estados Unidos, e o brasileiro é muito melindroso. Então, é muito emocional. Tal. Então, às vezes o cara vai lá e fala, é uma das coisas que marcam, então o cara vai lá e fala firme. Então não tem essa mimimi, não tem não tem não. Então eu lembrei desse exemplo aí, que é bem interessante, né? Mas isso tem a ver um pouco com a nossa criação também. E o Fonseca tocou um ponto bem importante, eu acho que serve vocês que estão empreendendo aí, a gente não pode ter medo de errar. O errar é só um aprendizado. O próprio Thomas Edison é um exemplo, né? E dentro desse mundo aí, não só de startup e tudo mais, esse mindset de ir melhorando, né? Então, uma coisa que trava muito, inclusive essas empresas que às vezes que estão começando, às vezes elas não crescem porque não quer errar, entendeu? Então não tem medo de errar, né? Lógico, dentro de um risco calculado, mas é uma forma de aprender. Então essa questão do comportamento, por isso que é legal entender um pouco de outras culturas e tudo mais. E o brasileiro, é só ver o Paulo aí que investe nos Estados Unidos, não sei se alguém viu esses, assiste lá algum programa aí, o cara vai lá fazer um pitch de investimento, não sei o que, ou dessa ceia, cara, é racional o negócio, e ponto. E tem o meu jeito de ser, mas se você quer trabalhar numa linguagem global, você tem que aprender a jogar o jogo global. Não dá para ficar melindrado. Por que as pessoas ficam melindradas? Porque não confiam nelas mesmas. Por que elas não confiam nelas mesmas? Porque tem uma série de crenças limitantes de verdade. Por que tem crenças limitantes? Porque todo mundo tem, só que às vezes, se você não sabe que tem, já é um problema, né? E sempre é tempo de você estar olhando isso. Aí vou voltar para o início para a gente fechar. Tudo começa pelo autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, ok? Faz a última pergunta aí, Rafa, aí a gente fecha aí para amarrar aí e acabou. Galera, alguém tem mais uma pergunta aí? Pode ficar, fica livre. Fica livre aí. Não, por causa do contexto. Manda aí, Paulo. Tá, Paulão. O Paulo estava na fila. Viu? Deixa eu perguntar, né? Você trabalha assim como para ajudar as pessoas na carreira. Você acha que, tipo assim, todas as pessoas elas podem empreender ou não? Qual que é o seu ponto de vista sobre essa pergunta? Ok, eu vou responder mais diretamente, depois nós vamos fazer um lateral. Então, a minha opinião sobre isso. Ponto número 1. Eu acho que todos podem empreender, sem dúvida nenhuma. O ponto número 2 é o como, né? Vou dar um exemplo besta. Se eu me conheço, meu perfil, não sei o que tal, você tem que achar algo que tenha sentido, tenha fit, aquilo que eu gosto, identificação e tudo mais. E aí você pode estar à frente de um negócio e pôr a mão na massa, ou você pode só investir e fazer aquilo gerar. Então, por isso que na minha cabeça, todos podem empreender, mas aí tem que ser o como. Então, aí para responder a sua pergunta de uma forma mais prática possível, entendeu, Paulo? O desafio é que as pessoas têm um hobby, ou vai frequentar um restaurante, ou vai passear em um lugar e já quer fazer aquilo lá. E elas queimam uma etapa, né, daquele missão, visão, propósito, e definir algumas coisas, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho para mim, você pode acelerar
mas você não pode queimar etapas. Igual um jogo, você não pula fase, entendeu? Que é um pouco disso daí que é pagar o preço da mudança, que é um pouco do tema daqui, né? Todo mundo aqui começou uma academia e parou, começou inglês e parou, e a galera tá um pouco preguiçosa de estudar, entendeu? Então, acho que eu respondi sua pergunta aí de forma bem breve, né? Como a gente pode conversar depois, é um pouco até do trabalho que eu faço aí dentro, tanto de para um e dentro da empresa também, né? Beleza, então. Vamos fazer as considerações finais aí. Vamos agradecer ao Alexandre aí. Vai lá, Quero começa. agradecer ao Alexandre aí pelo conhecimento aí que ele passou pra gente, porque é muito bom aí a gente ter esse network aí, né, de passar o conhecimento à frente, né, para as outras pessoas. Isso é muito de agregar valor tanto pra gente, tanto para as pessoas que estão nos assistindo. Queremos agradecer ao Alexandre por disponibilizar o tempo dele para nos ajudar. É isso aí. Novamente. Vai passar para todo mundo aí, eu já posso fazer a palavra final. Fazer meus agradecimentos aí. Novamente, muito obrigado por comparecer aí. Uma honra. Como o Paulo falou, né? Networking é troca de ideia, troca de conhecimento. Só aumenta a nossa bagagem, né? Tanto para criar conteúdo, tanto para a gente aplicar, né? E tenho certeza que vai ressaltar algo na nossa vida, na vida de quem está assistindo. E é isso aí. É o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, aliás. Vai ressaltar algo na nossa vida, na vida de quem está assistindo. E é isso aí. É o primeiro de muitos, né? O primeiro de muitos, aliás. Vai ressaltar algo na nossa vida, na vida de quem está assistindo. E é isso aí. É o primeiro de muitos, né? Obrigado. Mari, sua vez. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pela essa oportunidade, né? Para todo mundo que nos assistiram, obrigada. E esse aí é um começo, né? A gente está evoluindo e a gente quer também que as pessoas se descobrem, que elas também evoluem, né? E é isso aí, brigadão, viu, Alexandre? Deus abençoe você na sua jornada aí. Alexandre, parceiro, obrigado por esse tempo, essa dedicação, esse carinho aí com a gente aí, ó. Você tá abrindo portas aí, tá conseguindo envolver as... A gente tá somando nos nossos propósitos. Acredito que isso vai gerar muitos frutos, vai ajudar muitas pessoas e que isso perdure, cara. Você tem porta para participar com a gente. Acredito que a gente vai construir alguns programas aí de carreira, alguns programas diferentes aqui no nosso podcast. Então você está convidadíssimo. O pessoal que trabalha com você, todo mundo convidado. Vou conhecer eles mais a fundo aí nesses próximos meses aí. Vou chamar cada um para vir aqui participar com a gente. Então, cara, um prazer ter te conhecido no passado. Pena que eu não tenho um contato mais assíduo, mas agora, como você diz, nada acontece por acaso. Na vida tudo acontece por um motivo. E agradeço por você acreditar nisso e tá dando uma oportunidade para a gente poder crescer e se desenvolver junto. Tomo posse da benção. Obrigado, obrigado. Algum de vocês tem dificuldade de aceitar elogio? Tem algumas pessoas que têm dificuldade. Então, só para fechar a mensagem final aqui, Rafa, assim, eu que agradeço aí, a gente cresce junto, tá? E até eu anotei uma palavrinha ali, cara, eu não sei se todo mundo que chama network. Todo mundo, essa palavra, ela existe há muito tempo. E eu não sabia muito que era tão importante assim, mas eu sempre, de alguma forma, né, manter contato com as pessoas, criar novas relações. E o network tem que fazer parte da nossa vida. Não pode ser network por necessidade, né? Você sabe o que é network por necessidade? Me arruma um emprego aí, me arruma uma grana. Cara, tô entrando num negócio aqui, não sei das quando. Não. Isso é algo que se constrói. E num mundo tão desafiador como o nosso, nunca na vida foi tão importante ter as conexões corretas, tá?
Inclusive, né, até para o Rafa também não precisa se sentir mal. E eu, alguns anos atrás, eu nem sei direito de onde conheci uns caras aqui. E aí esses caras, conheci outros caras, que aí eu conectou lá com o Rafa. E aí eu fui convidado para dar uma aula, inteligência emocional para estabelecimento de metas, né? E eu nunca tinha feito aula daquele jeito. O cara foi lá, e eu tinha que falar para a câmera sem falar com ninguém, eu gosto de conversar assim, né? E pra você ter uma ideia, eu nem conheci o Rafael, que foi só por mensagem e tal. E aí fui lá, produzi o conteúdo, a gente trocou umas mensagens, aí depois ficou pronto. É um vídeo que eu guardo com muito carinho, né? Eu consegui baixar o vídeo, tá lá no canal privado do YouTube. Tudo começou com alguém que conhece alguém que falou com alguém, ok? Então pratiquem isso. E minha mensagem final, que eu vou deixar, aí encerra aí a parte do online, e a gente fica aqui para... eu vou pegar até o gancho na fala um pouquinho da Mariana ali, tá? Porque toda vez que a gente começa a olhar para dentro da gente, por N razões, inclusive por coisas que a gente sente ou não sabe que sente, tem muitas questões aí que mexe lá no fundo, né? Que está ligado às 6 necessidades básicas do ser humano lá. E uma das coisas que a gente precisa olhar muito é da gente se perdoar, não se cobrar tanto, tá? Porque a Mariana, não estou falando isso para a Mariana, tá? É para ela assim, eu estou falando assim para todos nós, e esse é um exercício diário. E uma vez eu escutei uma frase em inglês lá no Citibank, não dentro do banco, né? Dentro de um dos treinamentos que eu fiz lá, que eu tive a honra de ser treinado lá os treinamentos são fantásticos lá. E em geral a gente já se cobra muito. Não, a gente precisa celebrar, a gente precisa ter gratidão. E aí a instrutora falou uma frase assim, que foi no final de semana falando tudo: don't push yourself. Ou seja, pega leva com você, galera. Começa, tem uma vida leve, se cuida, aproveite o tempo que a gente tem aqui, fique perto das pessoas que você ama de verdade, e você é a pessoa mais importante, de verdade. Primeiro Deus, depois o resto. Então, don't push yourself, não se num mundo tão acelerado assim, né? Você com você, né? Um pouquinho todo dia. Então, essa é a mensagem final aí. E a gente encerra aí a transmissão ao vivo. Eu vou ficar aqui com o pessoal aí. Uma gratidão e até a próxima aí. Sucesso! Aí, Igão, manda ver.